Atos, capítulo 16, versículo 6. Diz assim, Atos 16, 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Misa, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém, queridos? Fazer uma oração para Deus falar o nosso coração sobre esse texto. E eu quero falar sobre como tomar decisões dentro da vontade de Deus. É uma questão assim, muito delicada. A gente tomar decisões dentro da vontade de Deus e saber quanto que Deus está falando conosco. Ou quanto que Deus falou conosco. E quando Deus não está falando conosco, o que Ele quer dizer? Né? O silêncio de Deus já é uma resposta. E saber discernir o silêncio já é uma profundidade no nosso modo de pensar a respeito de Deus. Saber discernir o silêncio de Deus e saber entender o que Deus quer para você já é um discernimento da profundidade de Deus. Agora, como que eu vou aprender diariamente isso na presença de Deus? Então vamos orar e vamos pedir a Deus assim que fale no nosso coração e que você possa ter esse discernimento, saber assim, Deus, o Senhor está falando comigo? Essa palavra, ela veio ao meu coração? Isso é para mim? Né? Então a gente fica naquele questionamento diante de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos mais uma vez por essa palavra. Assim como o apóstolo Paulo, Pai, teve aqui uma visão, ele teve um discernimento claro, ele teve algo que foi ali colocado no coração dele. Nós queremos ter essa clareza, Pai, essa objetividade de aprender a te ouvir, de aprender a ter a resposta, Senhor, do alto sobre nossas vidas. Que possamos aprender a ser sábios, tomar decisões no momento certo, na hora certa, conforme a tua vontade. É o que nós já oramos e acreditamos a nossa oração em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, esse é um grande desafio de tomar decisões. Por que esse desafio? Porque essa angústia, muitas vezes nós nos deparamos em situações que temos que tomar decisões. A gente se preocupa muitas vezes são com as consequências da decisão tomada. Porque muitas vezes uma decisão é decidir, é você partir. E esse eterno partir faz parte do ser humano. Vê que já que nós nascemos através de quê? De um parto. Eu parti. Eu saio da fase intrauterina e entro no útero social e começo a ter um mundo novo. E a partir do momento desse mundo novo, eu vou me adaptando às situações. Eu vou tomando decisões. Todo dia a gente toma decisão. Você toma decisão de levantar-se ou não? Você toma decisão de ir trabalhar ou não? Você toma decisão de continuar um relacionamento ou não? Você toma decisão de você fazer uma atividade no trabalho ou não? Você toma decisão de obedecer o seu chefe ou o seu líder? Sim ou não? Então a gente está todo o tempo diante de decisões. A Bíblia fala isso com muita clareza, quando Deus coloca assim, olha, coloco diante de ti a bênção e a maldição. E ele ainda diz assim na palavra, escolha a bênção. Por quê? Porque todo o tempo nós estamos assumindo as nossas responsabilidades. Agora a pergunta é, quando é que Deus fala conosco, pastor? Quando é que eu vou ter assim, essa clareza que aquilo que eu tenho que tomar, essa decisão, está dentro da vontade de Deus? Gente, primeiramente, Deus não é um Deus de confusão. Deus não confunde pessoas. Deus, quando chama os seus filhos, ele dá objetividade, ele dá clareza. Ele pode não mostrar o endereço, mas ele diz que ele quer que você vá para aquele lugar. O endereço ele vai te dando na caminhada. Ele pode não falar para nós o que nós vamos passar pelo terreno, pela trajetória. Mas ele já te garante uma coisa, a vitória é certa.
Então nós temos aqui exemplos da Bíblia, poderíamos pegar N exemplos da Bíblia, que Deus manda os seus mensageiros, manda os seus profetas para realizarem um propósito do qual Deus tinha com aquelas pessoas. Agora, o processo que elas iriam passar, Deus não abria assim, logo revelava logo de uma vez, porque poderia ser um impacto, até mesmo uma coisa que iria fazer com que essa pessoa recuasse dentro da vontade de Deus. Entendeu? Por quê? Porque Deus trabalha conosco dentro do processo da vontade dele. Dentro da vontade dele. Então, muitas vezes nós oramos a Deus e falamos assim, Deus, eu quero que tu fale comigo pela tua palavra. Aí tem gente que faz até assim um compromisso, ó, hoje eu vou à igreja e o que o pastor falar lá comigo pela palavra vai ser a minha decisão. Ou alguém fala assim, olha, eu vou para uma vigília e lá na vigília, Deus, eu quero que tu fale comigo. Você já faz aquela pré-promessa, você já faz aquela pré-oração e fala assim, ó Deus, fala comigo naquela vigília. Aí você vai para a vigília para Deus falar com você. Ou você vai para um evento, para um show, alguma coisa gospel, né? E de repente você fala assim, olha Deus, usa lá o levita, usa lá aquele cantor, que ele tira uma palavra, até você escolhe uma palavra, né? Que ele tira essa palavra. Se ele falar essa palavra 3 vezes lá, eu vou ter certeza que tu falasse comigo. E a gente fica querendo condicionar e querer uma resposta de Deus de alguma forma. E tem pessoas que pegam a Bíblia e falam assim, olha Deus, eu quero que tu fale comigo agora. Aí você faz aquela oração fervorosa, aí você pede a Deus, chora, né? Aí abre a Bíblia. Aí quando você vai, procura o versículo, para o teu dedo, fala assim, Deus fala comigo. Aí você quer uma resposta de Deus. Todo o tempo a gente está buscando algo de Deus para que confirme aquilo que está dentro do seu coração. E aí é aqui nesse momento que a gente tem que ter toda a sabedoria para tomar as nossas decisões. Então, por que nós temos assim que olhar para a Bíblia e entender o que a Bíblia está dizendo aqui para nós? Quando o apóstolo Paulo, vou usar o apóstolo Paulo, quando ele se compromete a fazer aqui algo que parecia estar dentro da vontade de Deus naquele momento, ele foi impedido pelo Espírito Santo. Aquilo que parecia naquele momento que ele queria descer, né, para pregar ali nas províncias da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Mas espera aí, eles iam pregar a palavra, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Não era o momento de você ir para lá, Paulo. Você tem que aprender isso. Então, quando é que eu tenho que tomar decisões? E quando Paulo percebeu que ele não era para ir para aquele momento, ele falou assim, não, eu vou tomar uma decisão. Vamos ficar aqui. Vamos esperar. Então, o fato de você não estar recebendo uma resposta de Deus diretamente, você agora tem que tomar uma decisão. Mesmo que a palavra de Deus não venha aqui claramente para você, você tem que tomar uma decisão. Então, qual é o momento que eu tenho que tomar a decisão? Todo momento você tem que tomar decisões. Quando Deus não fala claramente conosco, nós estamos livres para tomar as decisões favoráveis dentro daquilo que está na vontade dele. Mas, pastor, como é que eu vou saber que está dentro da vontade de Deus? Você já tem a palavra dele. A palavra de Deus já traz para nós as respostas que eu e você precisamos fazer. A palavra dele já nos conduz aqui para momentos de decisões que já foram tomadas por ele, basta você ter o discernimento. Agora, como é que eu vou entender isso? Irmãos, isso é muito claro. Você está hoje aqui da palavra de Deus, todos aqui já aceitaram a Jesus, já foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, e se eu estivesse pregando essa mesma palavra lá fora, alguns não estariam abertos à palavra, porque não teriam ainda a sensibilidade de deixar o Espírito Santo falar aos seus corações. Nós já fomos batizados pelo Espírito Santo, nós já fomos tocados pelo Espírito Santo, nós já tivemos experiências singulares dentro da igreja, na nossa casa, na nossa família, nós já fomos alvo de milagres de Deus, nós já fomos alvo assim da bondade de Deus. Então algumas pessoas não tiveram ainda essa experiência, mas nós que temos a sensibilidade do Espírito Santo, nós sabemos o momento de falar, nós temos que saber o momento de pronunciar, nós temos que saber o momento de tomar uma decisão.
Então Deus nos dá e aclara para nós e cria esse ambiente para nossas vidas pessoais. Nós muitas vezes dificultamos aquilo que Deus está colocando diante dos nossos olhos. Nós muitas vezes colocamos uma lente escura, colocamos um óculos escuro e fala assim, Deus, eu não estou enxergando, fala comigo. E Deus está te mostrando. Deus está apontando, Deus está condicionando a tua vida, todas as circunstâncias, focando para você tomar decisões e você não toma decisões. E Deus já criou esse espaço. Deus já te deu essa oportunidade. Deus já te deu ali o melhor. E como é que eu vou saber, pastor, se aquilo é de Deus ou não é de Deus? O que tem agregado na sua vida pessoal? O que você tem agregado na tua vida, no teu crescimento, na proposta de vida? Hoje à tarde eu estava falando com um rapaz, ele mora lá no Riacho Fundo. E ele falou assim, pastor não, me chamou de professor Irã, olha, estou tão feliz com a minha vida, amanhã eu estou cedo, vou trabalhar, estou muito feliz, eu chego cedo, eu tenho que chegar muito cedo, porque se eu não chego cedo, eu não pego estacionamento. Eu não acho estacionamento. Aí eu pensei, bom, ele pega o carro dele, deve estacionar bem próximo do trabalho dele, do emprego dele e tal. Aí ele falou assim, não. Aí ele foi conversando, aí que eu fui descobrir por que ele tem que chegar cedo no estacionamento. Porque ele é camelô. E ele precisa pegar uma vaguinha lá no estacionamento para poder botar lá e vender as coisinhas dele, que ele vende em frente ao shopping. E aí ele precisa colocar as coisas dele, precisa chegar cedo. Se ele chegar atrasado, ele perde o dia todo. E ele fala assim, pastor, quantas pessoas reclamam de levantar cedo? Não tomam a decisão de assumir as suas responsabilidades, daquilo que elas têm de fazer por elas mesmas. E ele fala assim, olha, professor, olha, todo dia eu saio da minha casa, eu faço a minha oração. Eu falo assim, olha, que hoje seja o meu melhor dia e que eu não venda apenas para arrecadar dinheiro, mas que eu ajude pessoas a encontrar o melhor que elas querem. Ele toma a decisão de ser o melhor aquele dia e de ajudar pessoas. Ele toma a decisão de sair da casa dele de madrugada para poder pegar o espaço dele, para ele ganhar o dia dele. E eu estou mostrando para vocês que a decisão dele de levantar cedo, de se comprometer com o trabalho, faz parte da existência e do sentido da vida dele. A vida dele só tem sentido se ele está produzindo algo que ele vai alimentar a família dele. Ele fala, professor, eu vendo din-din, eu vendo trufas, eu vendo isso, e eu sei o horário que as pessoas estão mais assim ansiosas para comer, eu tenho que ter um bom diálogo com elas, eu tenho que saber vender. Então, todo dia ele está se aprimorando, e aquilo está dando sentido para ele, aquilo está dando sentido para a vida dele. E aí ele, conversando mais um pouquinho, falou assim, olha, minha esposa agora terminou técnico de enfermagem, meu filho agora terminou técnico de enfermagem, estou tudo trabalhando aqui no Goiás, né? Que é Riacho Fundo 2, e lá mais para baixo, lá no Goiás, ali no DVO, naquela região do Novo Gão, e ele está super feliz. Ele falou assim, olha, o meu trabalho deu para pagar esses cursos que minha esposa e meu filho estão fazendo. Mas em cima de quê? Vendendo din-din e vendendo trufas, e dando sentido para a vida. Então ele está feliz, agradecendo todos os dias, porque ele tomou a decisão de ser feliz. Quantas pessoas hoje têm tudo para ser felizes, mas elas estão reclamando e depositando a culpa em pessoas? A primeira falha do ser humano é quando ele diz assim, olha, a minha vida está assim porque Deus quer. Você já ouviu dizer alguém assim? Ah, e aí, irmão, está trabalhando para o seu concurso? Ah, irmão, já fiz uns 4, 5 concursos, mas eu estou assim porque Deus quer. Será que Deus quer que você continue assim, desempregado, desanimado, abatido, entristecido, morrendo dentro de casa? É isso que Deus quer para você? Porque muitas vezes a gente coloca a nossa vida, a gente coloca a nossa existência e culpamos as pessoas que estão do nosso lado. Culpamos a Deus, principalmente a Deus. E como que a gente reage numa situação dessa? A gente começa a se distanciar daquilo que Deus tinha prioridade na nossa vida. Você começa a se distanciar daquilo que Deus tinha colocado para você fazer. Você começa a se distanciar daquelas pessoas que você estava ali alimentando todos os dias. Aí, em cima dessa reflexão desse senhor, eu fiquei pensando assim, quantas pessoas comem a trufa dele todos os dias? Ele disse que ele tem uma clientela. Então, o dia que ele faltar ali, que ele não estiver lá com as trufas dele, muita gente vai ficar sem comer. Muita gente vai ficar sem se alimentar.
Então ele fala, eu levantei para ajudar pessoas. Você sabe que dom é esse que Deus está falando em nossas vidas? É o dom da gratidão. Porque todas as vezes que você levanta, independente daquilo que você está na sua vida pessoal, você está se levantando para ajudar alguém. E quando você ajuda alguém, você tem a resposta de Deus no seu coração. Deus vai respondendo diariamente na sua vida. Isso que Deus fez na vida de Paulo. Porque quando o apóstolo Paulo ele foi impedido pelo Espírito Santo, é porque ele tinha ainda coisas para fazer no lugar onde ele estava. E ali ele ficou. Por quê? E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitina, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Olha lá, gente, se não está dando certo aqui, vamos para outro lugar. O que Deus está falando aqui para nós? Você está esperando uma resposta de Deus, você vai ficar a tua vida inteira esperando a resposta. E se Deus não falar contigo? Se Deus não falar contigo sobre aquilo? Então, quando Deus não fala diretamente, claramente com você, você não pode ficar parado. Você tem que tomar decisões. E eu vou tomar decisões. E o apóstolo Paulo, ele continua seguindo. Ele não foi para onde ele queria ir. Por quê? Vamos pegar uma passagem para Macedônia? Tem? Não tem passagem. Tem trem? Não tem trem. Tem bondinho? Não tem bondinho. Então Deus não quer. É isso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Paulo desce para Troade e fala assim, e Paulo teve de noite uma visão em que aparece um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Olha lá, depois de algum tempo, o apóstolo Paulo tem agora uma visão clara daquilo que Deus tinha no coração. Então, quando Deus não tem algo claro, não é para você ficar ali murmurando, ou dizendo que Deus não está falando com você, ou que Deus não olha, não atenta para as suas orações. Deus está atento às nossas orações. Mesmo que você não ore, mesmo que você não ore mais, há muitas pessoas que não estão orando. Há muitas pessoas que não acreditam mais na oração. Há muitas pessoas que já desistiram da leitura da Bíblia, que não acreditam mais na palavra, que não acreditam mais na força da congregação da igreja, que não acreditam mais nas reuniões, nas células de oração, nos grupos de orações. Há muitas pessoas hoje que estão assim, desanimadas, abatidas. As pessoas não querem mais fazer aquilo que estava no coração de Deus, ou se mover na direção daquilo que é os seus sonhos. Qual é o sonho que você tem diante de Deus? Qual é o teu sonho que você tem para fazer para Deus, a tua vida pessoal? Todos nós temos sonhos. A gente tem sonho de ter uma vida abundante, uma vida verdadeira, uma vida, como Jesus disse, né? Uma vida abundante, uma vida com significado. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho sonhos de sair do Brasil, eu tenho sonhos de conhecer os países, eu tenho sonho de ajudar as pessoas. Recentemente eu estava olhando agora o Trump, né, o presidente americano, que teve lá que assinar um decreto lá para poder unir as famílias, aquelas crianças que estavam separadas, todos aqueles imigrantes que entraram clandestinamente nos Estados Unidos, eles foram presos e foram separados, famílias, crianças, de um lado, os pais para outros lugares. Crianças estavam quase há 9 meses, 8 meses separados dos pais. Mas existiam forças lá na Organização das Nações Unidas, uma secretaria que cuida dessas crianças, a proteção mundial. Eu tenho um sonho de estar trabalhando um dia numa secretaria dessa. A idade vai me limitar? Não. Porque quanto mais Deus te dá tempo e longevidade, é porque Deus quer que você faça e continue fazendo algo. Não é momento a gente puxar o freio de mão e dizer assim, estou aposentado, minha vida acabou. Que a vida acabou, irmãos. A gente só vai dar valor a esse fôlego de vida e na nossa vida quando a gente está lá no hospital, na UTI. Quando você está lá respirando, aí está ali naquele respirador, você está dando valor à tua vida. Será que é preciso eu chegar lá naquela UTI para começar a dar valor na minha vida? Será que é preciso eu pegar uma enfermidade incurável pelos médicos para Deus começar a falar no seu coração, para Deus falar assim, olha, eu quero você na minha obra, eu quero que você se levante para a minha obra, e aí Deus faz um milagre para você acordar para a vida e dizer assim, agora estou pronto aqui, Senhor? Quantas pessoas estão barganhando com Deus?
Não é tempo de barganha, irmão. Não é tempo de ficar negociando. Deus, se você fizer isso, eu faço isso. Deus, se fizer isso, eu faço isso. Quem somos nós para barganhar com Deus? Nós fomos chamados por Ele. Nós não tínhamos nada que chamasse a atenção diante dEle. Ele estava lá na glória, está lá na glória. Como disse Jesus na oração em João 17. Pai, a mesma glória que eu tive aí contigo. Então Deus está lá na glória. O que podemos acrescentar para Deus, irmãos? Nada. O que podemos somar para Deus? Nada. Mas Deus se importou conosco. Por que nós não podemos retribuir a Ele e nos importar com a obra dele? E começar a fazer aquilo que Deus quer que façamos. É essa a importância de tomarmos a decisão, de sermos os melhores para Deus, buscar a excelência para Deus. Porque não é o fato de Deus falar com você que você vai agora, estou garantido agora, porque Deus falou. Veja as mãos da tua obra, veja os frutos da tua obra. Quantas pessoas já foram abençoadas pela sua pregação? Quantas pessoas já foram abençoadas pela sua mensagem, a sua mensagem de vida, aquilo que você sempre foi entre as pessoas? Quantas famílias foram abençoadas? Vai somando isso, vai multiplicando isso. Porque Deus nos usa todo o tempo para abençoar essas pessoas. E é isso que precisamos entender. É isso que precisamos agradecer a Deus diariamente. Senhor, continue me usando da tua obra, do teu jeito, Senhor. Não é eu que vou falar um jeito para Deus. Não sou eu que vou dizer assim, ó Deus, eu quero dessa maneira. Deus vem e faz de maneiras extraordinárias. Porque Deus não repete os seus milagres. Nós não vimos nenhuma vez Jesus repetindo um milagre, fazendo um milagre da mesma forma que foi feito uma outra vez. Jesus sempre fez um milagre diferente. Isso é a multiforme maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas. Então não enterre os seus sonhos, não enterre os seus sentimentos, não enterre a sua consciência daquilo que Deus quer que você realmente seja algo notório diante do reino de Deus. Então, essa palavra mostra aqui para Paulo que ele precisava agora, está no tempo de Deus. É a paciência que devemos ter diante de Deus. Mas a paciência não significa acomodar-se, parar, é continuar. A vida é um ato contínuo, a vida é um partir diariamente. Então nós temos que ter esse entendimento. Uma outra palavra que Deus falou claramente com uma pessoa. O fato de Deus falar claramente não quer dizer que você vai fazer. O fato de Deus falar assim claramente no meu coração não quer dizer que eu vou fazer. Então, por trás da vontade de Deus, da missão clara de Deus, existe uma tomada de decisão. Você vai decidir. A outra experiência que nós temos foi com Jonas. Veio a palavra do Senhor para Jonas. E Deus falou a Jonas: Jonas, eu quero que tu suba lá para Nínive. Eu quero que tu pregue lá. A palavra foi clara. A palavra foi objetiva. Foi Deus que estava falando com ele. Mas qual foi a decisão que ele tomou? Decisão contrária. Ele decidiu ser infeliz. Ele decidiu ser infeliz. Você conhece alguém que decide ser infeliz? Eu conheço um monte de gente. Eu conheço um monte de gente que decidiu ser infeliz. Deus está mostrando o caminho da felicidade, da bênção. Deus está te mostrando, meu amigo. Deus já te deu discernimento, já falou tudo para você. Que loucura é essa que você está fazendo? Mas ele tomou o caminho. E ele tomou o caminho contrário. Qual foi o caminho que ele tomou? Ele até investiu. Ele gastou. Ele tirou dinheiro do bolso, comprou uma passagem, e vem de subir lá para onde Deus queria que ele fosse para Nínive, ele desceu para Tarso. Perceba que quando tomamos decisões erradas, a tua vida é uma ladeira. A tua vida é uma ladeira. Você só vai descer, irmão. E para descer não precisa de ajuda, não. Para descer é muito fácil. Você cai, você vai rolando. E foi isso que aconteceu com Jonas. Porque Jonas decidiu não ouvir a Deus. Jonas decidiu não prestar atenção na clareza que Deus tinha dado para ele. E ele passou por grandes dificuldades. Ele chegou ao ponto de entrar numa depressão tão profunda que ele vai dormir lá no porão. Ele vai se esconder aonde? Dentro do buraco escuro. Quantas pessoas hoje estão em depressão? Porque escolheram o quarto a estar dentro da vontade de Deus. Quantas pessoas já entraram no seu quarto e fecharam a sua porta e falaram: daqui eu não saio mais porque o mundo é ingrato comigo?
Irmãos, a Bíblia fala que somos luzes, nós somos lâmpadas, somos sal. Não são os resultados que nós não esperávamos na nossa vida que podem definir a nossa vida, mas nós podemos mudar a nossa história. Nós podemos mudar a nossa história através da palavra e da vontade de Deus em nossas vidas. E quando Jonas estava lá dentro, aparece lá os amigos, né? Os amigos que ele não conhecia. Sabe aqueles amigos que você faz, que não tem profundidade de relacionamento? São os colegas que a gente chama. Aí os colegas chegaram lá e começaram a acordar ele. Ei, acorda. Você não está vendo que aqui o navio está quase caindo, afundando? Você não está percebendo? Meu irmão, quando a gente toma uma decisão contrária de Deus, contra a vontade de Deus, você não percebe o que está acontecendo sobre a tua volta. Você não percebe que o barco está afundando. Você não percebe que as pessoas estão perecendo do seu lado por causa de você. Você está entendendo isso? Que quando você toma uma decisão contrária àquilo que Deus já mandou você fazer, você percebe que está todo mundo perecendo. Foi aí que Jonas começou a ter uma visão mais clara de Deus, que quando Deus usou aquele amigo para dizer o seguinte: sai desse buraco. Por que tu estás aqui? Olha as perguntas, gente. Olha as perguntas. Eu li uma frasezinha que me chamou a atenção, que diz o seguinte. Ela falou o seguinte: não são as respostas certas que vão trazer maturidade na tua consciência, mas são as perguntas que você faz. As perguntas que são feitas fazem nós olhar para dentro de nós para saber se temos a resposta certa para Deus. Porque quando perguntaram para ele: de onde tu vens? De onde tu és? Qual o teu nome? Aí Jonas olhou para dentro dele e falou assim: olha, eu sou Jonas. E eu sei tudo que está acontecendo aí. Foi Deus que estava fazendo. Meu Deus. Quem é tu? Eu sou hebreu. E ele começa a dizer tudo lá. Declarando. E ele começou a ter tanta certeza que tudo que estava acontecendo à volta dele, ele era o culpado, que ele falou para o capitão do barco: me joga dentro do mar. Você vai ver que a vida de vocês vai estar tudo resolvido. Ô, meu irmão, você acha que a vida é fácil assim? Não vamos matar você e a gente vai ficar numa boa? As pessoas pensam isso, é loucura espiritual. Você é uma pessoa chamada de Deus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aí você fala: não, me exclui, manda embora. Aí vai resolver tudo aí para você? Não. Deus, quando Ele quer chamar, Ele chama a vida de um homem, de uma mulher. Ele quer fazer na sua totalidade. Ele não quer deixar ninguém de fora. Aquele navio estava todos perdidos. Mas tinha um lá que tinha que tomar uma decisão. E quando Jonas disse àquele capitão olhou para os céus e disse: olha, se é o teu Deus mesmo, é esse que controla os céus, os mares e as chuvas, as tempestades, que ele nos perdoe. O capitão tomou uma decisão. Então, a decisão é essa. O capitão toma a decisão: eu vou salvar minha tripulação, mas eu não quero pecar diante desse teu Deus. Veja que a vida, gente, são em cima de decisões. E o capitão toma a decisão, pega o Jonas e joga ao mar. E a partir do momento que Jonas foi lançado ao mar, ele vai ter que tomar outra decisão. Depois de 3 dias, dentro lá, com as algas lá, sufocando ele, dentro daquele grande peixe, ele toma uma decisão. A Bíblia nos fala que ele clamou a Deus. Clamou a Deus das profundezas. Da profundeza do mar, lá no interior daquele peixe, ele clama a Deus. Sabe aquele clamor? Não é aquela palavra assim: oh Deus, eu estou aqui dentro do peixe, não. O clamor dele era o clamor da alma. Era o clamor que estava alinhado, tanto desejo como sentimento, estava alinhado. E ele começa a clamar a Deus. E a Bíblia nos fala que Deus ouviu a oração de Jonas. Deus ouviu a oração de Jonas. Deus ouviu a decisão de Jonas. Jonas decidiu. E o que Deus fez? Lançou ele no mar, lançou ele na praia. E ele foi agora caminhando até Nínive. Ele estava na praia. E ele foi até Nínive. E o que significa isso para nós? Que não importa o lugar onde você esteja, não importa o sofrimento que você esteja passando,
A tua decisão vai trazer você de volta para o chamado que Deus tem para a sua vida. É essa decisão que você tem que acertar. É esse caminho que você tem que trilhar dentro daquilo que Deus já te chamou e já tem na tua vida. Quantas coisas que já vimos na nossa trajetória de vida, que pareciam ser perdidas, e Deus construiu algo novo dentro para nossas vidas. E fez algo muito melhor. Eu pego o exemplo pela fratura que você tem no braço, numa perna, aonde você fraturou, quando cola, ali nunca mais vai ser fraturado. Por quê? Porque ela está mais forte do que as outras partes. Então Deus faz assim conosco. Deus deixa as marcas, algumas marcas, alguns sinais, para que você possa ser melhor. Para que você lembre, não sinta mais a dor, mas sinta a experiência que foi agregada diante daquela situação que você está vivendo ali. Então, o apóstolo Paulo, ele agora vai direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele agora começa a tomar decisões dentro da vontade e daquela vontade também que ele tinha diante de Deus de fazer a obra de Deus. Era aquela pessoa insistente, era aquela pessoa persistente, era aquela pessoa que tinha aquela constância diante de Deus. Sabe aquela pessoa constante? Não é aquela pessoa que para, acomoda, não. É aquela pessoa que está sempre ali. Ele continua, não importa as adversidades, não importa as dificuldades, mas eu continuo firme, esperando no Senhor. Que essa palavra, querido, possa encontrar morada nos nossos corações. Que você possa entender todos os dias, que todos os dias são difíceis mesmo, não são fáceis. Porque Deus não nos chamou para uma coisa fácil. As coisas são difíceis mesmo. Tem dia que a gente vai puxar barba de leão mesmo, dar tapa na cara de onça, né? E nós passamos situações difíceis, mas pode ter certeza que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Seja um vencedor. Não importa aquilo que venha contra você, mas sempre veja que o absoluto está com você, que é o nosso Deus. Amém? Que a nossa palavra possa encontrar morada no coração daqueles que creem na palavra dele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que não vieram. Os irmãos Beto, o irmão tem alguma notícia do Beto? Não? Ele não veio hoje, né? Mas ele veio semana passada, não? Não, naquele de manhã. Tá. De manhã, não. Tá. Vamos orar, então. Olha o Rodrigão acordando aqui. Está assistindo. Vamos orar, então. Senhor, meu Deus, mais uma vez agradecemos a Ti pela Tua palavra, por essas vidas que aqui estão. Obrigado, meu Pai, cada criança aqui presente, o Rodrigo está ouvindo a nossa pregação, a todas as crianças que estão aqui, ó Deus, os nossos jovens, as famílias aqui representadas, aqueles que estão nos ouvindo agora, Pai, em nome de Jesus, eu te peço a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.